Jesus. Amém. Aleluia. Para mim é um motivo de grande e enorme alegria poder servir aos irmãos nessa noite como ministro. O privilégio é todo meu. Louvar a Deus pela vida do pastor Silvio, que nos fez o convite. Deus continue abençoando ele e toda a sua comitiva, todo o seu ministério. Salvos pela graça, que esse ministério cresça cada dia, possa florescer a cada dia e fazer toda a diferença. Deus abençoe, pastor. Amém. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que veio cultuar a Deus. Quem veio louvar a Deus, levante a mão. Glória a Deus. Eu vim louvar. Aleluia. Queridos, nós estamos diante de um tema onde fala de presença. E presença é muito importante. Afinal de contas, não valeria a pena servir a Cristo se não tivéssemos a presença do mesmo. Até porque é uma coisa vã passar tanto tempo servindo a Deus, ao menos sequer um dia passar sem a sua presença. Por isso é importante a presença de Deus para nós como servos, porque a mesma presença ela nos sustenta, nos fortalece, nos orienta, nos guia. E foi isso que aconteceu. Esse tema ele tem que ser aplicado diariamente em nossas vidas, porque a presença de Deus ela não tem que ser só uma coisa momentânea, ela tem que ser uma coisa permanente, uma coisa constante. Na igreja pode faltar tudo. Na igreja pode faltar o pastor, na igreja pode faltar o pregador, pode faltar o porteiro, na igreja pode faltar dirigente do círculo de oração. Mas uma coisa é certa, não pode faltar a presença. Jesus, louvado seja Deus. Quem veio aqui por causa da presença? Aleluia. Eu estou aqui porque eu sei que aqui está a presença de Deus. Glória a Deus. Você está aqui porque você sabe que aqui também está a presença. Aleluia, Jesus. Glória a Então a Deus. presença de Deus é uma coisa muito importante que de hipótese alguma jamais pode ser desprezada. E com base no texto de Êxodo, no capítulo 33, que fala da presença do Senhor, eu li esse texto e fiquei pensando, Senhor, o que foi que te levou a não querer mais estar no meio, ou a retirar a sua presença daquele povo, de Moisés? Porque por mais que o povo se rebelasse, Moisés estava na posição. Moisés continuou na visão, continuou com o curso de líder. Mas mesmo assim o Senhor decidiu não seguir mais no meio do povo de Israel. Aí o Senhor me fez entender que existem algumas coisas que fazem com que a sua presença saia do meio do seu povo. E uma das coisas que faz com que Deus tire a sua presença do meio do seu povo é uma coisa só. É aquilo que está escrito em Isaías, no capítulo 59, e o versículo de número 2. A Bíblia diz que o pecado, que a iniquidade, ela faz separação entre Deus e o crente, entre Deus e seu povo. Então haja vista que jamais Deus pode compartilhar da sua presença com alguém que tem uma vida de iniquidade, uma vida de pecado, uma vida de profanação, de blasfemação. Jamais. Já o inverso, ao contrário, daquele que ora, daquele que vigia, daquele que busca Deus, Deus faz questão de manter continuamente nele a sua magnífica e a sua bela presença. O pecado é uma coisa que nós temos que vigiar, porque se nós vigiarmos contra o pecado, nós conseguiríamos manter a presença de Deus conosco. Mas se nós vigiarmos contra o pecado, contra a iniquidade, contra o mundo e seus desejos, nós poderemos acabar como Israel, fazendo com que Deus retire de nós a sua presença. Davi chegou a dizer ao Senhor: Senhor, tire tudo de mim, tire todos os meus privilégios de rei, mas não retire de mim o teu Santo Espírito.
presença é uma coisa indizível, é uma coisa inexplicável. A gente só sente, mas a gente não vê. A presença é uma coisa que a gente, pela fé, acredita que ela está aqui, mas a gente não vê. É por isso que pela fé eu lhe digo com toda a convicção e certeza que a presença está em nosso meio. Agora eu não consigo entender, pastor Silvio, quando a presença está em alguma casa, está no local e nada de anormal acontece. É muito difícil você estar em uma igreja onde a presença está e não ter nenhum barulho. Onde Jesus estava, a multidão sempre estava dizendo e gritando: Senhor. Bartimeu não suportou a presença e gritou: Jesus, filho de Davi. Eu estou querendo falar que quando a presença está, você se manifesta. Dando algum sinal, de alguma forma, você se manifesta para Deus. Eu não sei se você se manifesta pedindo graça, misericórdia, mas uma coisa é certa: quando a presença chega, ela traz consigo manifestações poderosas. É muito importante falar da presença, mas o texto que eu quero compartilhar com os irmãos não está com base em Êxodo. É um outro texto que eu quero ler com os irmãos. Juízes, capítulo de número 16. Juízes, capítulo de número 16, versículo de número 19. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Juízes 16, verso 19. Olha o que o texto vai dizer, irmãos. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Só até aí. Glória a Deus. Pastor, se puder dar só uma viradinha ali no ventilador, vai ser bom. Por conta do frio, eu estou com frio. Se o senhor quiser botar para lá, pode colocar. Tá com frio? Estou frio. Então não resolve. Muito frio. O tempo já está muito frio. Pode até desligar? Se quiser, pode. Se não quiser, o senhor pode virar lá para os irmãos. Esse é só para aqui mesmo. Irmãos, eu peço a sua atenção. Glória a Deus. Quando nós falamos da palavra de Deus, toda a atenção ela é muito pouca. Eu sinto nos meus ombros o peso dessa responsabilidade. Porque eu me coloco debaixo dessa autoridade divina, Glória a Deus. dessa orientação divina para poder transmitir uma palavra para você. Aleluia. E se eu prego e você não presta atenção, isso chateia o pregador. E chateia também o Todo-Poderoso dono da palavra. Então, como nós lemos aqui, Sansão foi um dos homens que recebeu de Deus uma dádiva, um presente. E olha que foi um baita presente mesmo. A época dos juízes é uma época em que em Israel não havia rei, não havia profeta e também não havia sacerdote. Apenas homens que eram escolhidos para liderar, para estar em linha de frente de batalha no exército de Israel, para governar como juiz. E Sansão foi um dos tais que foi escolhido pelo próprio Deus. Por que não dizer que Sansão, ele é fruto de um milagre? Até porque sua mãe não poderia gerar filhos, porque a mesma era estéril. E Deus move os céus e move a terra para gerar um milagre em uma mulher, para fazer com que ela, após aos 9 meses, nasça uma criança, e essa criança vai se chamar Sansão. Só que Sansão é uma criança diferente. Sansão ele não é uma criança comum, porque Sansão nasceu para um propósito. Aleluia.
Sansão nasceu dentro dos projetos de Deus. Então Deus tem um negócio forte e sério com Sansão. Chega um período em que Sansão ele cresce, tem seu pai, Manoá, tem sua mãe, que faz de um tudo para criar Sansão nos caminhos do Senhor. Sabemos que não é fácil nos dias atuais criar filhos. Eu tenho um bonequinho de 3 anos e eu sei o quanto é difícil criar uma criança hoje em dia, certo? Eu costumo dizer que parir é fácil, fazer é fácil. Criar é que é uma tarefa difícil. E principalmente quando se fala em criar nos caminhos do Senhor. Sansão, quando ele atinge a sua idade, Sansão ele fica maduro. E Sansão ele passa a fazer suas próprias escolhas. E os pais de Sansão não podem mais interferir nas escolhas dele, porque ele já é adulto, ele já é maduro. O que os pais podem simplesmente fazer é aconselhá-los. E isso se ele quiser conselho. Se ele não quiser conselho dos pais, os pais não podem fazer nada por ele. E eu fiquei analisando e falando com Deus que Sansão ele foi um tipo de jovem, um tipo de pessoa que tinha uma força descomunal, fora do comum. Sansão foi um homem que teve uma força como nenhum outro. Irmãos, imagine um homem que com uma queixada de animal tem uma autoridade terrível para matar 1000 homens. Imagine os irmãos, um homem que está dentro de uma cidade, ele quer sair, mas os portões estão fechados. Sansão ele não quer pular muro. Sansão ele não quer fugir. Sansão ele simplesmente ele vai arrancar os portões que são muito pesados, colocar em seus ombros e carregá-los para fora da cidade. Haja vista que esse homem não é uma pessoa normal. Esse homem não é uma pessoa comum. Porém, Sansão tinha muita força, mas tinha pouca inteligência. E cá para nós, força sem inteligência é uma coisa vã. Tem muitas pessoas nos nossos dias que são fortes, prega super bem, é uma eloquência terrível, tem um ministério bombado aí fora, conhecido, muito forte na pregação, muito forte no ministério. Mas quando se fala de inteligência, é pequena, a inteligência é mínima. Assim era Sansão. Sansão ele tinha muita força para lutar contra os inimigos. Sansão tinha muita força para carregar aquilo que eu, como homem normal, não consigo carregar. Mas Sansão tinha pouca sabedoria, pouca inteligência. E por que você fala isso, pregador? Eu falo isso porque Sansão, se ele fosse inteligente, ele não deixaria o seu povo para se casar com Filisteia. Haja vista que aí já é uma falta de sabedoria. Eu falo isso porque se Sansão tivesse sabedoria, Sansão não tocaria em um animal morto. Os irmãos lembram quando Sansão viu o mel naquela carcaça de leão? Ele fazia parte daquele voto de Nazireu, que não poderia tocar em nada que era morto. Mas Sansão não valorizou os limites de Deus. Sansão tinha uma vocação, Sansão tinha uma chamada, mas se tinha uma coisa, pastor, que Sansão não gostava, era de viver limitado. Sansão era escolhido, mas Sansão gostava de viver conforme o que dava na mente. Haja vista que, sendo assim, Sansão está saindo dos parâmetros que foi posto por Deus na vida dele. Deus tem chamado com muitas pessoas, mas algumas decidem, mesmo com chamado, viver na rebeldia. Alguns decidem viver fazendo vista grossa para o chamado que Deus tem para com ele. Alguém diz assim: rapaz, mesmo que você não queira, Deus vai correr atrás de você para te usar. Eu penso diferente. Eu penso que se você não valorizar, eu penso que se você não quiser, Deus tem outro para levantar. Sabe por quê? Porque a obra não pode parar por sua causa. A obra não pode parar por minha causa. Se eu não viesse pregar hoje, eu tenho certeza que o pastor encontraria outro pregador para pregar aqui.
Se você decidir não cantar, a obra não para por sua causa. Outra pessoa canta em seu lugar. Aleluia. Com que base você fala isso, pregador? Você lembra quando Elias subiu, ficou Eliseu para substituir e dar continuidade à obra. Aleluia. A obra não depende só de um. A obra precisa de todos. Eu lhe aconselho, se Deus tem uma vocação e deu um chamado, valorize esse chamado. Aleluia. Não menospreze, não troque essa vocação por nada. Faça que Nabote recebeu a oferta para trocar a vinha, para vender a vinha, mas ele morreu, mas não negociou com aquilo que ele tinha. Não venda, não troque e não negocie o chamado que Deus tem em você. E eu estou querendo pregar para os irmãos com relação ao perigo do sono. Esse é o perigo. Diz a Bíblia que Sansão, um certo dia ele vai visitar a sua mulher. Chegando lá, o pai dessa mulher já havia dado essa moça para outro homem. Isso deixou Sansão revoltado. Sansão ficou tão revoltado com essa situação que a Bíblia chega a dizer que ele pegou algumas raposinhas. E falando de raposinhas, pastor, é um negócio sério. Porque a raposinha é um negócio sério. Se os irmãos observar, o agricultor, o que trabalha com vinha, ele tem um cuidado com a cerca, com aquilo que protege a vinha, para que os animais que destroem não entrem na vinha e não destrua a vinha. Então essa cerca ela serve de proteção. Por quê? Porque havia umas raposas na época que era destruidora. Então se não tomasse cuidado com essas raposas, com as grandes, ela poderia entrar e destruir todo aquele vinhedo, toda aquela vinha. Só que o que me deixa intrigado é que esse mesmo agricultor que se preocupava com as raposas grandes, não se preocupou com as pequenas, porque as pequenas entravam por baixo da cerca por onde a grande não passava e acabava fazendo um estrago bem maior do que aquelas grandes. Eu quero traduzir que são as mínimas coisas, as coisas menores, as coisas que aparentemente não tem problema não, é assim mesmo, é normal. Eu quero lhe dar um conselho. Tenha cuidado, isso é raposinha pequena, aparentemente não causa mal, mas se ela entrar no vinhedo, ela pode destruir. E foi isso que Sansão fez. Diz a Bíblia que Sansão pegou algumas raposinhas, colocou um tição de fogo nos seus rabos e soltou na seara dos filisteus. Irmãos, mas pense no estrago extraordinário que causou naquela seara. E quando os filisteus viram a sua plantação, porque na época eles dependiam da plantação para poder sobreviver. Então sem plantação não tem como sobreviver. Sem plantação não tem economia. Sem plantação não tem alimentação. Então Sansão foge. E diz a Bíblia que Sansão, ele agora é um foragido e é procurado pelos filisteus. Sansão está escondido, nada pode fazer. Sansão, apesar de ter tanta força, mas não tinha sabedoria. Até que um dia, Sansão ele conhece uma mulher. Foi uma mulher que não deveria ter conhecido. Foi uma mulher que ele não jamais deveria ter se relacionado. Sansão, ele não olhou para aquilo que Deus tinha com ele, para o ministério que Deus havia colocado nele, e se entregou a um relacionamento proibido. Quando ele se depara com a morte, Sansão ele se depara com um suicídio, quando ele se relaciona com Dalila. Dalila foi um mal na vida de Sansão. Eu deixo um conselho: tomem cuidado com Dalila. Dalila não brinca em serviço. Dalila é sedutora. Dalila aparentemente vai lhe fazer bem. Dalila aparentemente vai lhe dar satisfação e muito prazer carnal. Tome cuidado com Dalila. Dalila aparentemente tem muito a oferecer, mas também Dalila
lhe colocará em risco. É. Dalila lhe colocará na sepultura. Tome cuidado com Dalila. Mas quando falamos de Sansão, Sansão não tomou cuidado com Dalila e simplesmente se entregou em seus braços e viu Dalila como a sua amada. Mas esse amor era um amor proibido. Foi um amor que afastou Sansão dos conselhos da sua família, de seus pais. Foi um amor que lhe afastou de Deus. Dalila só trouxe morte, dor e sofrimento para a vida de Sansão. Ora, em um certo dia, Dalila ela foi convocada pelos filisteus para que ela entregasse Sansão na mão dos mesmos, nas mãos dos filisteus. E Dalila ela usou os seus atributos sensuais, que é o seu corpo, para fazer com que ele entregasse o seu segredo, porque os filisteus tinham vontade de pegar Sansão, mas não conseguia. Então eles entendiam que Sansão não era um homem normal, algum mistério havia por trás daquela força incrível de Sansão. Se Sansão fosse o super-herói de hoje, poderíamos chamar ele de super-homem, ou homem com a super força, porque realmente era algo de impressionar quem via ele usar tamanha força. E Dalila, um certo dia, está em seu leito com Sansão, fazendo carinho em Sansão, e perguntou: me diga, qual é o seu segredo? De onde vem a sua força? Isso é incrível, isso é fora do normal, eu não sei de onde veio isso. Só me diga de onde é. Sansão, para despistar Dalila, ele conta algumas histórias. E ele disse: se você pegar algumas cordas aí e me amarrar, pronto, corda nova que nunca foi usada, isso aí vai acabar a minha força. Dalila pega a corda, amarra Sansão, mas quando ela grita, ela vê os inimigos de Sansão. Diz a Bíblia que ele se levanta, parte as cordas, e aí Dalila percebe que ele mentiu. E assim vai, conta-se a história, até que ela se faz de inocente, ou talvez se faça de ofendida pela brincadeira de Sansão, digamos assim, até que ela convence a Sansão para que ele conte os seus segredos. Vou lhe dar um conselho: não revele o seu segredo para ninguém. O que Deus lhe revelou, o que Deus lhe falou, Deus está lhe dizendo: não revele para ninguém. Tem muita gente querendo entender por que esse mistério de Deus na sua vida, mas Deus está dizendo: não revele esse mistério para ninguém. O mistério é seu, foi Deus quem te deu. Só que Sansão caiu na besteira de revelar o mistério, e ele revelou o mistério para Dalila. Até que Dalila fez um cafunézinho em Sansão. Porque cá para nós, pastor, qual é o homem que não gosta de um carinho de uma mulher? Qual é o marido que não gosta quando a esposa chega bem aqui atrás da orelha e dá aquele cheirinho, faz aquele cafuné? Chega da vontade de dormir, né, irmãos? Assim foi Dalila com Sansão. Ela fez aquele cafuné, coçou a cabecinha dele, colocou ele no colo. E daí a Bíblia diz que Sansão, ele caiu no sono. E é bem aqui que eu começo a pregar. Por quê? Dormir é uma coisa natural. Foi o que Sansão fez com os carinhos de Dalila. Só que quando você pega esse sono e leva para coisa espiritual, aí a gente já nota que não é uma coisa normal. Por quê? Quando você dorme, foi o que aconteceu com Sansão. Duas coisas aconteceram no período em que Sansão estava dormindo no colo de Dalila. Primeiro, quando ele dorme, ele fica vulnerável aos seus inimigos. Porque quem está dormindo, irmãos, não consegue ver o que está acontecendo ao seu redor. É verdade. Quem está dormindo não consegue ver o que está acontecendo ao seu derredor. Ou seja, tem pessoas que dormem, o ladrão entra em casa, rouba tudo, tira ele da cama, põe ele no chão, rouba a cama e ele continua dormindo.
Existem pessoas que têm um sono pesadíssimo, que pode dar um terremoto. Debaixo da casa dele, ele permanece dormindo. E Sansão caiu em um sono profundo no colo de Dalila. Só que nesse período que ele está dormindo no colo dela, a Bíblia diz que ela chama um homem. E quando esse homem vem, começa a raspar a cabeça de Sansão. O sono deixou Sansão vulnerável aos inimigos. Segundo, o sono fez com que Sansão fosse parar na mão dos inimigos. O sono fez Sansão sofrer. O sono fez Sansão tomar prejuízos. Enquanto Sansão estava aqui, o inimigo estava trabalhando, raspando a sua cabeça. Enquanto Sansão estava dormindo, Sansão estava perdendo o ministério que Deus havia dado a ele. Oh, meu Deus! Enquanto Sansão dormia, o inimigo estava tirando dele aquilo que Deus havia dado para ele. Eu venho como um profeta de Deus para lhe dizer: nós estamos vivendo em um tempo aonde a igreja de Cristo não pode fechar os olhos. A igreja de Cristo, ela não pode dormir. Sabe por quê? Porque nós lutamos contra um inimigo invisível, e esse inimigo não está para brincadeira. E se você acabar dormindo no sentido espiritual, o inimigo vai tirar de você aquilo que Deus colocou na sua vida. E eu quero ser profeta para lhe dizer: não durma, não durma, porque ainda a trajetória não acabou. Você não pode dormir. Você não pode dormir. A igreja de Cristo não pode dormir. Não é momento de fechar os olhos. Não é momento de estar desatento, desapercebido com as coisas que estão acontecendo. São coisas assustadoras. São coisas que deixam a gente estarrecido. E o que a igreja de Cristo tem feito ultimamente? Tem fechado os olhos? Tem feito de conta que nada está acontecendo? Você sabia que neste exato momento no mundo, enquanto a gente está aqui cultuando, milhares e milhares de pessoas morrem só aqui no Brasil? Quantas crianças e pessoas morrem porque não têm o que comer? Quantas crianças, mulheres são estupradas dentro de casa pelos próprios familiares? O pecado, o diabo, o inimigo tem ganhado espaço. E a igreja de Cristo, o que tem feito? Será que tem dormido? Será que está acordada? Eu quero lhe dar um conselho. Alguém disse assim para Jesus: não adianta mais, Lázaro está morto. Aí Jesus disse assim: não, morto não, ele está dormindo, mas eu vou despertá-lo. Se tem alguém que é especialista em acordar quem está dormindo, é Jesus. E eu quero lhe dizer que Jesus está aqui para despertar a igreja, salvos pela graça. Queridos, eu trago uma palavra de despertamento. Vai chegar o dia que a gente vai descansar. Vai chegar o dia que a gente vai poder estar despreocupado. Agora não aqui na terra, porque enquanto formos servos, seremos sempre aquele povo atribulado, perseguido, angustiado no mundo. Seremos sempre aquele povo que Jesus disse: no mundo tereis aflições, como o irmão falou, mas tem de bom ânimo. Eu sei que é difícil, mas a Bíblia nos ensina a estar atento, a estar acordado. É muito difícil quando você luta com um inimigo que não se pode ver. Tem muito crente que está dormindo, já não ora mais, já não jejua mais, já não lê a Bíblia mais. Por quê? Porque para ele roncar é mais importante. Porque para ele fechar os olhos é mais importante. Sansão é um exemplo vivo de que o crente não pode dormir jamais. Dormir é perigoso. Dormir é perigoso. Não durma porque ainda nós temos uma batalha para enfrentar. Não durma porque ainda a nossa luta não parou. No dia que Elias deitou no pai debaixo de um zimbro e pensou em dormir, o anjo apareceu e disse: epa, levante, desperte, coma pão e beba água, porque longo é o caminho. Longo é o caminho. Você não pode dormir. Você não pode estar desatento.
ficar desapercebido, porque ainda temos um caminho para percorrer, ainda temos uma obra para trabalhar, ainda temos muito serviço para concluir, e por isso não podemos parar e tampouco dormir. Veja quantos prejuízos Sansão teve ao dormir. Raspou a sua cabeça, foi pego pelos inimigos e ainda, irmãos, teve os olhos furados. E um dos prejuízos maiores é que até hoje os teólogos discutem esse assunto: Sansão foi salvo ou não? Porque no momento em que ele está lá acorrentado nos pilares, diz a Bíblia que ele força os pilares, a casa cai, mata os inimigos, mas também ele morreu. E alguém diz que é incerto saber se Sansão foi salvo ou não. É por isso que eu acredito que se a igreja se manter de olhos bem abertos, o inimigo jamais terá a oportunidade de pegar o povo de Deus de surpresa. Agora, se você dormir, o inimigo vai te atropelar. Então não durma, fique com os olhos abertos, fique com os olhos atentos, fique. Glória a Deus! Não durma de hipótese alguma. Não durma. Eu sei que dormir é bom. Quando falamos de um sono físico, é bom. Você chega cansado, toma aquele banho, relaxa, come alguma coisa, deita na cama, daqui a pouco você está roncando, daqui a pouco você está dormindo. Esse sono é maravilhoso. Mas quando você fala de um sono espiritual, esse aí é perigoso, esse aí é arriscado. A igreja de Cristo precisa despertar. A igreja de Cristo jamais pode aceitar o homossexualismo no nosso meio, de forma nenhuma. A igreja de Cristo jamais pode aceitar a pedofilia em nosso meio, jamais, de forma nenhuma. Eu fico envergonhado com a nossa geração, porque a nossa geração vê as coisas e faz de conta que não está acontecendo. Deixa lá, não é na minha família, deixa quieto, irmão, não mexe nesse negócio não, deixa pra lá, e esse deixa pra lá, e esse deixa pra lá, é que tem matado a igreja de Jesus. Esse deixa pra lá é que tem enfraquecido a igreja de Jesus. Mas eu venho como um profeta para lhe dizer: vamos despertar. O apóstolo Paulo diz: desperta tu que desperta tu que dormes, irmãos. Nós estamos vivendo fim dos tempos, não é início. Final dos tempos não é início. A igreja de Cristo, ela precisa receber de Deus um sacode. E nesse sacode, muita gente não vai aguentar. Sabe por quê? Porque a Bíblia chega a dizer assim, que aquele que usa de engano não... Aquele que usa de engano não cria raízes. Não cria raízes. E se ele não cria raízes, ele é fraco. Eu me lembro, sabe de quê? Mateus 13, a parábola das sementes. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear. Uma caiu na beira do caminho, a outra caiu em solo rochoso. Logo ela nasceu porque não teve bastante terra. Só que aí saiu o sol e queimou porque não tinha raiz profunda. Então, se não tem terra, não tem como uma raiz se aprofundar. Tem muita gente que cresce para cima na aparência, mas não cresce para baixo nas raízes. Mas eu quero lhe dizer, vamos crescer nas raízes, porque se você tiver raiz, você é um povo forte, você é uma igreja forte, você suportará. Escute o que eu vou lhe dizer. Ainda que você não cresça para cima, mas queira crescer para baixo. Queira crescer para baixo. Queira crescer para baixo. E Sansão teve um prejuízo e teve a sua vida destruída simplesmente por causa de um sono. Por causa do seu sono. Olha o que diz o versículo. Olha o versículo 19. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. Ou seja, o sono foi uma distração, deixou ele distraído. O sono deixou ele vulnerável. E dormir no sentido espiritual é muito perigoso. Só que aí, quando você vai para Lucas, de número 22, você vai ver que ali tem um espaço de terra onde os homens passaram o dia inteiro trabalhando
plantando o trigo. E aí a Bíblia diz que chegou a noite e os homens que estavam trabalhando foram para casa dormir. E diz a Bíblia, quando eles estavam dormindo, diz a Bíblia que veio o inimigo e semeou no meio do trigo o joio. Enquanto os homens dormiam, o inimigo entrou na seara e semeou o joio. Enquanto os homens dormiam, o inimigo estava na região que não era para estar. Enquanto os homens dormiam, os trabalhadores dormiam, o inimigo encontrou a oportunidade de entrar lá e semear o joio junto com o trigo. Aí, quando deu de manhã que os homens voltou para o trabalho, ele disse: Senhor, nós não trabalhamos aqui semeando somente o trigo, por que também o joio? Ninguém entendeu, mas o problema estar aqui, sabe onde é? No sono, porque eles dormiram. E ali foi a brecha, foi o espaço para Satanás entrar e semear o joio naquele lugar junto com o trigo. Então, se eles estivessem de sentinela, de vigia, jamais o inimigo entraria e conseguiria semear o joio naquela seara. Deixa eu lhe dizer, quando você dorme, você abre um espaço gigantesco para o inimigo entrar e semear contenda na sua casa. Quando você dorme, você abre uma brecha para Satanás entrar e causar divisão, separação no seu lar. Mas quando você está como aqueles homens, como aqueles 300 que estiveram bebendo água atento e vigilante, o inimigo, ele não acha espaço, ele futuca de um lado, futuca do outro, e ele diz: esse povo não dorme não, eu procuro de todas as formas fazer com que ele durma, mas ele não dorme, ele só anda atento. Eu quero lhe dizer que nessa noite Deus pode até satisfazer o desejo do seu coração, mas também ele lhe trouxe aqui para pegar no seu pé e lhe dar uma sacudida para lhe dizer: desperta, 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 desperta. Eu estou pregando para uma geração que não vai dormir. Eu estou pregando para uma geração que aconteça o que acontecer, vai estar atento, vai estar acordado para dizer: Senhor, eis-me aqui. Glória a Deus. Quando você dorme, que você fecha os olhos, você fica assim, ó, observe. Feche os olhos, faça o favor, faça assim com os seus olhos. Imagine que você está numa cama muito gostosa, com um colchão como é reconflexo, um negócio desse. Imagine que é um ortobom da vida aí. Faça isso. Você está até confortável, mas você não está enxergando nada. Aí se o inimigo percebe que você está confortável, mas não está enxergando nada, ele chega perto de você para atacar. Tem muita gente que é assim, pastor. Tem muito crente que gosta do conforto. Tem muita gente que gosta do conforto da comunidade, mas não percebe que a partir do momento que ele entrou na zona de conforto e de relaxamento, ele não consegue entender que o conforto está bom, mas que também o inimigo está de olho na seara dele, mas que o inimigo também está ali pronto para semear o joio. Eu quero lhe dizer que essa zona de conforto sua vai acabar. E por que vai acabar, pregador? Porque Deus lhe trouxe aqui para sacudir, para mexer nas suas estruturas. Só quem acredita nisso, levante a mão, abra a boca. Amém. Oh, rebaixo, oh, me diga a Glória a Deus. Anaicho. É perigoso dormir. Apocalipse 2, versículo 5. O Senhor se apresenta para a igreja. Ele elogia muito a igreja de Éfeso, mas também repreende ela. Olha o que ele diz:
volta-te, arrependa-te, lembra-te, pois, de onde caíste, e torne a praticar as primeiras obras. Era um povo que parou, evangelizava, mas agora não evangeliza mais. Pregava muito contra o pecado, hoje já não prega mais. Repreendia bastante, hoje já não repreende mais. Porque a igreja de Éfeso, era uma igreja que até tinha coragem, mas estava na zona de conforto. Estava muito confortável. E o Senhor elogiou, mas também a repreendeu por conta dessa situação. E se você mergulha mais um pouco na Bíblia, você vai ver que algumas pessoas, outras pessoas, também dormiram. E isso foi muito perigoso para elas. Quando você vê Jesus no Getsemane, com os seus 12 discípulos, ele tira no mínimo 3 à parte para orar. Diz a Bíblia que ele chama Pedro, Tiago e João e vai orar um pouco distante dos demais. Eu não sei qual é o mistério de Jesus com Pedro, Tiago e João, mas eu sei que sempre Jesus estava separando os 3 para fazer alguma coisa especial. E a mesma coisa aconteceu no Getsemane, na oração. Ele arrancou os 3 da multidão dos discípulos, levou à parte, deixou eles em um lugar e ele mesmo foi um pouco mais além, orar um pouquinho. E diz a Bíblia que Jesus deixa uma orientação para ele: orai e vigiai. E aí Jesus foi à frente e orou. E Jesus fez uma oração forte. Jesus orou tanto que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Jesus foi uma oração. Eu poderia denominar a oração de Jesus como uma oração do aflito, a oração do socorro, porque ele começa a orar: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, passa de mim este cálice. Jesus por 3 vezes repete a mesma oração: Senhor, se possível for, passa de mim este cálice, passa de mim este cálice, passa de mim este cálice. Você não encontra Jesus na Bíblia aflito de forma nenhuma, a não ser nesta oração. Só que diz a Bíblia, 1 hora depois, que Jesus retorna e vai aos discípulos. Os discípulos não estavam orando, os discípulos não estavam vigiando conforme a orientação de Jesus. Jesus chega e pega todos eles de surpresa. Eles estavam dormindo, eles estavam relaxados, eles estavam descansando. Eu até entendo que era de madrugada, era uma noite fria e realmente dava vontade de dormir, dava vontade de descansar. Mas a orientação de Jesus foi: orem, não durmam, orem e vigiem. Ao contrário, eles não oraram, eles dormiram, eles ficaram desapercebidos e desatentos. Aí quando Jesus se depara com aquela situação, Jesus diz: vocês não puderam velar ou vigiar comigo nem sequer 1 hora de relógio. O certo deveria ser Jesus vir e encontrar eles orando, seja de joelho ou seja em pé. Diferente, Jesus veio e pegou ele dormindo. Jesus veio e pegou todos eles dormindo. Ora, há uma promessa na Bíblia de que Jesus vai voltar, pastor. Há uma promessa na Bíblia de que ele vai arrebatar a sua igreja. Mas a maioria já não acredita mais. A maioria já não dá credibilidade para esse tipo de pregação. Mas uma coisa é certa: ele vai voltar. Será que se ele voltar, será que quando ele voltar, ele vai lhe encontrar dormindo como dormiam os discípulos? Ou será que quando ele voltar, ele vai lhe encontrar fazendo um trabalho que é muito grande, que ainda não acabou? Há uma pergunta na Bíblia: será que se porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Eu quero lhe dizer que Jesus está voltando. Tem muita gente que não acredita, mas você que está acordado, continue acreditando de que o seu mestre vem e a igreja vai sim ser arrebatada. A igreja vai ser arrebatada. Ela
Jesus foi: orem, orem. Não é hora de dormir não, irmãos. Não é hora de parar não. A ordem de Jesus para a igreja é: orem. A ordem de Jesus é: vigiem. A ordem de Jesus é: estejam atentos, estejam alerta. Por quê? Porque ainda não é hora de dormir. Ainda não é hora de dormir. Não é hora de dormir. Para nossa conclusão, Paulo, ele dá um conselho à igreja. Alguém abre aí Romanos, capítulo de número 13. Romanos, capítulo de número 13. Vamos ver o que é que Paulo fala à igreja em Roma. Ele dá um conselho muito importante para a igreja do Senhor. Romanos, capítulo de número 13, no versículo 11. Quem puder ficar de pé, leia, por favor. E isto digo, conhecendo o tempo, e que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Amém. Gente, irmãos, isso é profundo, isto é extraordinário. Paulo está dizendo, e digo isto a vós outros, a igreja do Senhor, que conheceis o tempo. Ele está dizendo, não é hora de brincar, o tempo realmente está próximo. Ele chega a dizer, já é hora de vos despertar do sono. Paulo está dizendo para a igreja, não temos tempo para dormir. Ele está dizendo, já é hora de despertar do sono. E por que eu tenho que estar atento, pregador? Por que eu tenho que acordar? Porque Paulo diz assim, porque a nossa salvação, ou seja, a vida eterna, a vinda de Cristo, agora mais perto do que quando no princípio cremos. Quanto tempo de crente você tem? Você sabia que hoje está mais perto de Cristo voltar do que ontem? Você sabia que amanhã vai estar mais perto do que hoje? Então, o que você quer falar com isso, pregador? Você não tem que estar só acordado hoje, você tem que estar acordado amanhã. Você não só tem que estar acordado amanhã, você tem que estar acordado depois. Por quê? Porque o tempo está próximo, porque a vinda de Jesus está próxima. E se você dormir, você vai ficar. Mas eu estou diante da igreja, salvos pela graça, que não vai dormir, porque ele está esperando o noivo, e o noivo vem aí. Só quem vai subir, levanta a mão para adorar e dá 2 gritos de glória a Deus. Glória a Deus! Glória a Jesus! Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. A mídia vai dizer que não. Os falsos profetas vão dizer que não. Tudo vai dizer que não. A tecnologia vai dizer que não. A ciência também vai dizer que não. Mas a gente que conhece a verdade das Escrituras sabe que ele vai voltar. Olha para o seu irmão, toca no ombrinho dele, toca no ombrinho dela e diga assim para ele: não durma, não durma. Aí pergunta assim para ele: por que eu não posso dormir? Por que eu não posso dormir? Sacode ele assim, vai com força e diga assim: não durma, não durma. Pergunta para ele assim: por que eu não posso dormir? Por que eu não posso dormir? Diga para ele: porque Jesus está voltando. Balança com força e diga: não é hora de dormir. Não é hora de dormir. Aleluia! Não é hora de dormir. Glória a Deus! Você sabia que quando você passa mais tempo no celular do que na Bíblia, você está dormindo? Ou na televisão. Olha aí, passa o tempo todo na televisão, lá na Netflix, no YouTube, e você não ora, você está dormindo. Nós vivemos em uma geração zumbi, aonde anda com o corpo, mas o espírito está caído. Tem aparência de que está vivo. Lembra Apocalipse comigo? Vamos lá rapidinho, para a gente ganhar tempo, capítulo 3. Vamos Apocalipse, capítulo 3. Eu quero que um de vocês leiam, por favor. Apocalipse 3.
Apocalipse 3, versículo de número 1. Um corajoso ou uma corajosa fica de pé e leia, por favor. Rápido, irmãos, para a gente ganhar tempo, porque essa mensagem é forte. Essa mensagem é... Leia, pastor. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto, diz: o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, conheço as suas obras, e que tem nome de que vive, mas está morto. Sim, só aí, pastor, pode citar. A igreja de Sardes, quem olhava para ela dizia: está viva. É uma igreja forte, é uma igreja avivada, é uma igreja bela, é uma igreja bonita, mas o próprio Senhor teve coragem de confrontá-la e dizer: você tem até aparência de que está viva, você tem até porte de quem está viva, mas eu que lhe conheço por dentro sei que você está completamente morto. Tem muito pregador aí que até prega, fala muito bem, mas está morto por dentro, está morto espiritualmente. Tem muita cantora e muito cantor aí que está até cantando na frente da igreja, levando o povo ao delírio, mas que espiritualmente está como a igreja de Sardes, está com a aparência de que está viva, mas que na verdade está morta, já não ora mais, já não vigia mais, já não fala mais a verdade. Mas o Senhor me trouxe, Ele trouxe aqui para nos confrontar dessa aparência de que tem que acabar. Ou você é, ou você não é, ou você tem, ou você não tem. Glória a Deus! Jesus está dizendo, olha só o que Jesus está dizendo para essa igreja: chega de aparência. Aleluia! Chega de aparência. Quem te olha diz: está viva, mas eu que lhe conheço estou dizendo: está morta. Tem muitos templos aí que até é belo. Você chega ao conforto, é extraordinário. Você senta no banco, é tão confortável que não dá nem vontade de levantar quando o pastor fala: fica de pé. É confortável, é aconchegante, mas espiritualmente como vai? Será que está como Sardes? Tem nome de igreja viva, mas está em um profundo sono. Era o que acontecia com essa igreja. E ele recomenda, versículo 2: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Ou seja, tem pessoas nessa igreja, pastor, que está viva, mas o texto está dizendo: está para morrer. Sinto muito dizer, mas quando se tem um pastor morto, a igreja toda morre. Agora, quando você tem um pastor que é vivo aqui, a igreja toda está viva, a igreja toda está forte. Aleluia. Sabe por que você ainda vem aqui nesses cultos? Porque você sabe que você tem um pastor vivo. Porque você sabe que você tem um pastor que é vivo na palavra. Se você tivesse um pastor morto aqui, a sua vida espiritual estaria caída. Porque um pastor morto, ele não tem condição de ensinar mais o que está escrito. Toca no ombrinho de alguém que está ao seu lado. Aleluia. Diga para ele, diga para ela: como é que você está? Você está vivo ou você está morto? Diga para ele, diga para ela: você está dormindo ou você está acordado? Aleluia, Jesus. Você está vivo ou você está morto? Aleluia. Eita glória. Fica de pé que eu vou encerrar. Já está dando 9 horas, 5 minutos. Glória a Deus. Tu és fiel, Jesus. Pega na mão do seu irmão para a gente fazer uma oração agora. Glória. Oh, glória. Enquanto eu oro, se você sentir de Deus de abraçar o seu irmão, de fazer uma oração por ele, fique à vontade, faça. Se Deus mandar colocar a mão na cabeça, você coloca. Em nome de Jesus. Fique à vontade, mas eu sinto de Deus de orar nessa noite. Oh, Deus, vamos orar. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus também de Israel. Como tua igreja, como teu povo, aqui nós estamos. Vamos orar, irmãos, ora junto comigo. Aqui nós fomos convocados para glorificar, para adorar o teu nome. A tua palavra foi ministrada, a tua palavra foi plantada nos corações da tua igreja. E eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, já que a palavra foi pregada, que se porventura haver alguém aqui que ainda está dormindo,
Todo-Poderoso. Santo. Aleluia. Espírito Santo. Pois dá um conselho para encerrar. Oh, aleluia. Seja forte, Oh, mas também Rabá. seja inteligente. Porque força sem inteligência te levará a dormir. Vou repetir. Força sem inteligência te levará a dormir. Sansão tinha força, não tinha inteligência e acabou dormindo. Deus abençoe, que é 9 horas. A vocês que me ouviram até agora. Glória a Deus Deus. abençoe ao pastor que me convidou. Enfim, Deus abençoe a todos e orem pela minha vida. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus.